que mais uma vez nós nos reunimos em seu nome e em nome de Deus, sob a direção dos espíritos queridos e amigos, trabalhadores do Grupo Espírita Nosso Cantinho, casa espírita que nos acolhe, e pedimos a eles que mais uma vez nos intuam para o melhor entendimento daquilo que vamos ler, estudar, debater, no intuito de aprender. Agradecemos também a oportunidade da convivência fraterna entre nós, que nós possamos expressar as nossas dúvidas, os nossos entendimentos, contribuindo para todos nós crescermos juntos. E deixamos, Senhor Jesus, a nossa prece de início entregue nas mãos da equipe espiritual, pedindo a ela que seja transformada em bênçãos de luz, amor e paz, em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, olha, eu estou entrando 2 vezes, não se preocupem, tem um E aí de Eduardo, fechadinho, mas é que, se por acaso esse computador com o qual vos falo, e vocês me veem, der o tilt, que geralmente ele resolve dar no meio do caminho, e eu travar aqui, eu vou entrar no outro, beleza? Então, vamos continuar aqui, lembrando, né, que o nosso estudo está ligado, né, ao, à apreciação de uma comunicação mediúnica que deve ter, é um médico, né, que decidiu trabalhar mediunicamente para atender os doentes necessitados da Terra, ou seja, pessoas encarnadas, por meio de um médium, né, de cura. E aí ele está tentando convidar ou se acercar, né, de pessoas, né, dos médiums, para que atendam à sua convocação, para verificar se há afinidade, se há disposição para isso. E aí, o André, né, junto com o Calderaro, vão ali naquele centro, né, em que tem a irmã Eulália, que é uma médium, que, vamos dizer assim, é a mais dócil, a que mais se afiniza com este espírito, e ele com ela, né? Mas, aparentemente, os demais médiuns e os demais membros da casa têm problemas, porque, lembra, nós estudamos antes a questão, né, da, como é que chama? Do animismo, né? E parece que é este o problema. Então,
ele está dando uma comunicação e o Calderaro fala para ele, olha, presta atenção em cada um dos médiuns, como que eles estão, né, recebendo, né, os pensamentos do espírito. E aí, um pouquinho atrás, tinha uma velhinha que estava pensando, né, como é que era ali? Tinha lá, um jovem reportou-se em silêncio a notáveis páginas que lera sobre piedade fraternal para com todos os semelhantes afastados do equilíbrio físico, né? A velhinha acudiu à ideia de visitar algumas pessoas encarnadas que lhe eram queridas. Então, cada um, e é esse um dos aspectos da mediunidade que a gente precisa entender, né? Cada um recebia o pensamento do espírito, mas entendia de um jeito. Assimilava aquela informação de um jeito próprio, né? Por isso que, quando você tem médiuns videntes, eles veem coisas diferentes. Eu estava conversando, né, com um médium vidente que viu algumas coisas numa palestra e a descrição dele é diferente da descrição de outra pessoa vidente também, né, que estava presente também na mesma palestra e descreveu de outra maneira coisas semelhantes, mas que cada um vê de um jeito, né? E é o que está acontecendo aqui. Nós paramos, né, nesse ponto assim, bem, eu acho que está no meio do parágrafo, ou bem ali próximo, assim, que diz assim: examinei também as três pessoas, não é isso? Eu acho que é neste ponto. Alguém quer Sim. comentar alguma coisa? Desculpa, alguém falou aí? Não, só eu que falei confirmando que é esse ponto mesmo que a gente parou. Ótimo. Então tá. Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre o capítulo? Não precisa ser exatamente sobre este aspecto, tá, gente? Nós estamos estudando o livro, tá bom? O tema é esse: é uma comunicação de um médico que quer trabalhar com cura junto de um grupo mediúnico, certo? Então, vamos em frente, então. Você faz essa leitura para nós, por favor? Pois não. Examinei também as três pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. Duas delas contristavam-se por haver perdido uma sessão cinematográfica, e a outra, uma senhora na idade provecta, retinha na mente, na lembrança das ocupações domésticas, que supunha imperiosas e inadiáveis, mesmo ali, num círculo de oração, onde devera beneficiar-se com a paz. Somente Eulália recebia o apelo do comunicante com mais nitidez. Sentia-se ao seu lado, envolvia-se em seus pensamentos, possuía-se não só de receptividade, mas também de boa disposição para servir. Isso. Então, dá uma paradinha primeiro, né? Olha que interessante. E esse é um dos aspectos que a gente pede nos trabalhos mediúnicos para as pessoas. Veja, tudo bem, a gente diz assim, olha, é preciso se preparar com antecedência. Então, participar do trabalho mediúnico, né, tem, sim, vamos dizer, as tarefas, eu vou chamar assim de tarefas extra-classe, né? Ó,
você tem que se preparar, você tem que ler alguma coisa que é importante, você, né, depois da reunião, muito provavelmente tem uma continuidade no trabalho realizado, tal. Muito bem. Mas na hora que chega para o trabalho, o foco é no trabalho. O nosso pensamento, eu sei que quase todos nós temos dificuldades. É natural ter dificuldade em fixar-se, né? Ainda mais num grupo mediúnico em que tem vários médiuns, né? Dando comunicações, mesmo que de uma certa maneira seja um, num tom de voz mais baixo, né? Geralmente é difícil você ficar focado, né, no trabalho. Agora, o que não dá, né, é você ficar pensando nas coisas da vida material. No nosso trabalho do grupo de quinta-feira, são 2 horas de foco. Tudo bem, nós temos 45 minutos de estudo anterior ao trabalho mediúnico. Mas na hora do trabalho mediúnico, são 2 horas em que a gente pede foco, em que a gente pede para que a pessoa fique centrada naquilo que ela veio fazer, se dispor, né, ao atendimento de espíritos que vêm dar-nos comunicações, terem assistido de alguma forma. E muita gente viaja, como tem aqui a descrição, né, do cara que estava ali. Ah, mas que lenga-lenga, eu queria mais é estar vendo o filme que ia passar e que estreou hoje, né? Geralmente, nós do grupo de quinta-feira, se quisermos ir ao cinema, geralmente as estreias são nas quintas-feiras, né? Puxa vida, mas o cinema vai ficar passando esse filme um tempão. Como é que pode, não é? Primeiro. Segunda, a velhinha. A velhinha estava, né, pensando nas tarefas domésticas. Ora, as tarefas domésticas, né, são adiáveis, algumas delas. Ainda mais porque o trabalho mediúnico geralmente é desenvolvido no período noturno, quando as coisas do dia a dia já passaram. E aí ele diz que somente a Eulália, não é isso? É que estava atenta ao pensamento do espírito. Ela envolvia-se em seus pensamentos, possuía-se não só de receptividade, mas também de boa disposição para servir ao espírito. Era de 8, né? 8 ou 6 médiuns. Acho que são 8, né? Acho que era isso. Somente ela é que estava disponível, efetivamente. Muito bem. Comentários? Quando a gente está no trabalho mediúnico, não tem muitas vezes umas borboletas voando assim? Não dá vontade, muitas vezes, de borboletar? Só para pensar. Vamos em frente. Decorridos alguns minutos de expectativa e de preparo silencioso, a mão da médium, orientada pelo médico e movida em cooperação com os estímulos psicofísicos da intermediária, começou a escrever em caracteres irregulares, denunciando o natural conflito de dois cosmos psíquicos diferentes, mas empenhados num só objetivo:
a produção de uma obra elevada. Acompanhei a cena com interesse. Espera só um pouquinho. A gente sugere muito para todos a leitura do capítulo 18 do Livro dos Médiuns, 18 ou 17? Acho que é 17. Bom, chama-se Da Formação dos Médiuns. O Kardec, então, descreve, junto com os espíritos, vai descrevendo como que se dá, né, como se deve fazer a comunicação mediúnica, na psicografia, que é o caso aqui da nossa irmã. Ok? Então, é importante, ela está escrevendo em caracteres irregulares. Muito provavelmente, né, existe toda uma dinâmica para a comunicação na psicografia. Veja, se nós temos um médium mecânico, é aquele médium em que o espírito domina os seus centros motores, capazes de escrever, mover os braços, os dedos, né? A mão, tudo para poder escrever. Então, é como se ele tivesse um outro braço. No começo, é natural que haja esses caracteres irregulares. Por quê? Porque o espírito está treinando, não é de imediato. Agora, existem outros médiums, né, que são intuídos, outros médiums em que o pensamento do espírito vai chegando na mente do médium e ele vai grafando, com a sua própria caligrafia, com o seu próprio domínio do sistema nervoso, né, neuromotor ali, a parte nervosa e a parte motora, de controle muscular, controle fino, né, para saber quando você vai fechar devagar, que você vai mover a mão vagarosamente, e assim por diante. Então, isso está descrito nesse capítulo do Livro dos Médiuns, que é muito importante de ser lido e estudado, né? Então, aqui, na minha opinião, né, a Eulália vai ser uma médium psicógrafa, mecânica ou pelo menos semimecânica, né? É isso que eu queria só chamar a atenção. Se alguém tiver dúvida e quiser expô-la, por favor. Ou dar o seu próprio entendimento deste parágrafo. Então, vamos em frente. Mais alguns momentos e fazia-se a leitura do pequeno texto obtido. O comunicado era vazado em forma singela, como um apelo fraternal. Meus irmãos, escrevera o emissário, que Deus nos abençoe. Identificados na construção do bem, trabalhemos na assistência aos enfermos, necessitados de nosso concurso entre os longos sofrimentos da provação terrestre. O serviço pertence à boa vontade unida à fé viva. E a sementeira reclama trabalhadores abnegados que ignorem cansaço, tristeza e desânimo. Sigamos para a frente. Cada pequenina demonstração do esforço próprio nas realizações da caridade receberá do Senhor a divina bênção. Aprendamos, pois, a socorrer nossos amigos doentes, através de espessa noite de dor, sofrem e choram muita vez em pleno abandono. Não vos magoará a contemplação de tal quadro? Lembremo-nos daquele divino médico que passou no mundo fazendo bem. Dele
receberemos a força necessária para progredir. Estará conosco na grande jornada de comiseração pelos que padecem. Fiamos em vossa dedicação à causa da bondade evangélica. A estrada será talvez difícil e fragosa. Entretanto, o Senhor permanecerá conosco. Prossigamos intimoratos e que Ele nos abençoe agora e sempre. O E aí? Só um minutinho. Bom, se essa era a primeira vez que ele conseguia se comunicar, né, é um texto de extrema clareza, né, sem nenhuma coisa que pudesse chamar nossa atenção, né, contrária, né, ao texto que está ali. É um texto extremamente ligado, né, ao bem. É um texto vazado, né, num português correto e efetivamente falando, né, de Jesus, chamando a atenção para todo mundo para fazer o bem, tendo Jesus como, né, a nos sustentar. Mensagem completamente muito bem para quem estuda a mediunidade, né, para quem vê esses aspectos mediúnicos, de modo geral. Para mim, né, a análise dessa mensagem é muito, muito bem feita, vamos dizer assim. É a mensagem muito boa. Eu não vejo erro nenhum nela. Comentários? Eu pergunto isso, né? Eu falo isso porque, efetivamente, o Kardec sempre diz para nós analisarmos as mensagens que recebemos dos espíritos. Seja, na época do Kardec, a coisa mais normal do mundo, o uso da psicografia, então, seja na psicografia, seja, né, na, na psicofonia, ou qualquer outro tipo de mediunidade. Comentários? Ok? Vamos em frente, então. O comunicante assinou o nome e daí a alguns minutos encerravam-se os serviços espirituais da noite. O presidente da sessão, seguido pelos demais companheiros, iniciou o estudo e debate da mensagem. Concordou-se em que era edificante na essência, mas não apresentava índices concludentes da identificação individual. Não procedia, possivelmente, do conhecido profissional que a subscrevera. Faltavam-lhe os característicos especiais, pois um médico usaria nomenclatura adequada e se afastaria da craveira comum. Credo, da craveira comum. Oh, pelo amor de Deus. Chama o Dr. Google aí. O que é uma craveira? Vocês conseguem ver. Só para. A gente tem até o sentido dela aqui, né? Mas usar essa craveira aí é meio complicado. E aí? Orifício através do qual se introduz o cravo em uma ferradura. Medida para determinar a altura de uma pessoa. Você achou Nossa, outras coisas, Renato? Não, a mesma coisa. Não entendia. Acho que nem a
a interpretação, né? Talvez uma coisa que seja reles, algo assim, talvez nesse sentido, né? Que ele usaria palavras que não estariam de acordo com a formação dele como médico, mas realmente eu nunca tinha visto a palavra, né? Não, acho que o sentido é esse, mas O sentido é esse. algo muito estranho isso. Então, a craveira comum é assim. Quando você é um médico, você utilizaria outras palavras. Será? Então, Vamos analisar essa mensagem nós mesmos? sim, boa ideia. Em que momento um médico falaria diferente do que está escrito aqui? Em qualquer uma das frases. Médico não pode falar de Jesus? Um médico que tenha sido um médico conhecido não pode, de repente, falar de Jesus? Quando eu trabalho na Unicamp, eu sou obrigado a somente me comunicar, né, de uma maneira com linguagem científica, técnica? Eu não posso manifestar meus sentimentos? O meu modo de pensar que vai para a parte de religiosidade, de espiritualidade? A, a mensagem está colocada em lugar que não tem absolutamente nada a ver com termos médicos. Não tem absolutamente nada na mensagem que falaria que um médico não pudesse falar. Um médico que está junto dos filhos, está passeando, está numa praia, ele vai ficar usando termos médicos para conversar com as pessoas? Pensa bem. Para mim não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Fala, Renato. Concordo plenamente com você. A gente vai entender lá na frente por que levantaram essa bola, mas é a visão das pessoas que estavam esperando algo diferente. Por isso que as mensagens, como o próprio Kardec coloca, elas têm que ser avaliadas no conteúdo. Esse conteúdo, ele é condizente com o que o Espiritismo traz, ele é condizente com a mensagem de Jesus, né? Essa é a ideia de você avaliar uma mensagem, porque você pode ter um conteúdo, as palavras mais comuns ainda, e ter realmente algo profundo. Vai sempre depender de como as pessoas avaliam aquilo. Agora, se a gente põe orgulho na frente, colocar barreiras, obviamente vão achar pelo em ovo aí, né? Isso é um fato. Vejo assim também. Muito bem. Então, e a craveira comum, né? Eu entendo aqui, a hora que ele fala se afastaria da craveira comum, é assim, bom, como que um médico, né, ou um profissional que coloca o cravo lá no cavalo, a ferradura no cavalo, usaria, que termos que ele usaria, não é? Vai saber. Eu não sei. Mas vamos lá. E a tese animista apareceu como tábua de salvação para todos. Transferiu-se a conversação para complicadas referências ao mundo europeu. Falou-se extensamente de Richer e do metapsiquismo internacional. Pierre Janet, Charcot, G. Rochas e Akasakov. Eram a cada É derrochar, viu? Akasakov. Viu? Eles falam derrochar. É derrochar. É que está de rochas, então Não, está certo, mas eles usam derrochar,
e Aksakoff. Era a cada passo trazidos à balha. Pois é. A baila. Balha. Nossa, a balha. Meu Deus, o meu também tá balha. Ou esse Calderaro, ou esse André Luiz estava falando diferente aqui, hein? Ô doido, né? Muito bem. De qualquer forma, né? O Aksakoff, ele não falou somente de animismo. Ele separava o que era animismo e o que era, né, mediunismo, mensagem mediúnica de um espírito. Ele entendia dessas coisas. Então, o que os companheiros dela que estavam falando de Aksakoff, provavelmente é do livro que falava animismo ou espiritismo, né? Em que o Aksakoff colocava, olha, muitas vezes pode ser o espírito do médium se comunicando, falando, né? E não o espírito extra-médium, que seria o mediunismo, né? O Derrochat também, ele não ficou o tempo inteiro, ele não negava a existência do espírito. O Richer, sim. O Richer, até o final da vida, só lá no finalzinho, diz que ele admitiu, né, que sim, podiam os espíritos se comunicarem. Mesmo assim, ainda há dúvidas dos seus biógrafos a respeito dessa possibilidade, né? Então, o Richer, que realmente criou a metapsíquica, né, ele realmente lutou contra o espiritismo e a possibilidade de existir espírito e espírito se comunicar, né, ao longo da vida dele. E ele era um médico famoso lá na França, né? Esse Pierre Janet eu não conheço, mas o Charcot, se não me engano, o Charcot tinha muito a ver com os como chama aquele, o magnetismo, né? Com magnetizadores e tal. Então, ele colocava como sendo alguma coisa do próprio sujeito, e não de espírito, né? Então, obviamente, aqui, né, o, a análise levava exatamente a essa triste, né, interpretação. E absolutamente não teria nunca, para mim, ocorrido na minha avaliação desta mensagem aí, qualquer menção a animismo, do que eu conheço de espiritismo, né? E de comunicação mediúnica. Comentários, pessoal? Eduardo, o que eu vi aqui, o Charcot, Hum, ele usava a hipnose. O método dele era do toque de Charcot. É um método hipnótico que isso, utilizava toques específicos no corpo para induzir um estado de transe ou relaxamento profundo em um indivíduo. isso. E Mas, o, e e o esse... Pierre foi convidado para trabalhar com ele. Acho que um Ah, era tá. neurologista e o outro, o Pierre, acho que era psicólogo. Tá, então, mas o Charcot, ele trabalhava como magnetizador. Ao longo do tempo, ele tinha estudado bastante as coisas do Mesmer, né? E atacou o Mesmer, né? Mas, e levou para esse aspecto aí da hipnose. Beleza.
Mais algum comentário? Obrigado, Elisete, pela informação. Imagina. Mais algum comentário, pessoal? Então, né, obviamente, o espírito não gostou na dica de nada, né? Vamos lá. O comunicante, em nosso plano de ação, dirigiu-se desapontado ao meu orientador e comentou: ora essa, jamais desejei despertar semelhante polêmica doméstica. Pretendemos algo diferente. Bastar-nos-ia um pouco de amor pelos enfermos, nada mais. Né? E aí, o que acontece geralmente? Né? Quando você entra com a tese do animismo, geralmente é um ataque ao médium. Porque você coloca no médium a responsabilidade. Ó, você está num grupo mediúnico, você tem que dar condições para que um espírito escreva por seu intermédio, e não você ter comunicação. Como eles acharam que um espírito médico nunca poderia falar do jeito que falou, falou, é animismo, pronto, está resolvido. Foi a própria médium que deu a mensagem. Ou seja, e assinou ainda por cima, na condição desses debatedores aqui, né, seus companheiros de grupo mediúnico ali, eles estavam atacando a médium, porque ela assinou. Eduardo, você travou, viu? Alô, alô? Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Bom, caí fora do outro. Muito bem. Então, gente, é preciso ter muito cuidado, né, no atendimento mediúnico, durante o atendimento mediúnico, né, para que não haja, né, um trabalho de, infelizmente, afastamento do médium. Porque ao julgarmos a sua condição, né, nós estamos fazendo exatamente aquilo que era esperado que a gente não fizesse, infelizmente. E ficou claro aqui na nossa mensagem, né, o que está acontecendo. Comentários?
Alô? Ninguém? Oi, Eduardo. Oi. Então, né? E é comum isso, né? Porque a maioria das pessoas que esperam uma mensagem assim, ele espera aquilo que é a vontade dele. Uhum. É aquilo que ele quer ouvir. E aí que está, né? A importância do dirigente, dos dialogadores no trabalho, de auxiliar bem esse médium. Porque, de Sim, repente, uma colocação mal feita pode desestimular ele daí para frente. sim, sim, sim. Exatamente. E aí, como é que fica? Pois Porque, é. né, Eduardo, a gente sabe que de qualquer maneira tem interferência nossa. Por isso que a orientação. Eu fiquei. O que você falou ontem foi esplêndido. Porque às vezes você fica trabalhando muito tempo junto, cai-se no vício, fica viciado. Você lembra das primeiras baterias de celular? Quando você dava uma carguinha nela, de repente, daqui a pouco ela não aguentava mais 20% e acabava. É É. assim, né? Vive constantemente. Não procura evoluir, não procura progredir, não procura estudar, né? Fazer estudo sistematizado, aprender em conjunto. E aí o que acaba acontecendo? O médium fala assim, e agora? Falaram que o que eu estou escrevendo é meu. É. Mas, então, mas será que eu estou escrevendo isso? Então, essa orientação, esse cuidado, é preciso ter. Mas também precisa da boa vontade do outro lado, né? Falar, olha, então me orienta, gente. Mas o que acaba acontecendo é esse vício. Você trabalha 1 ano junto, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu sou experiência disso. Foram praticamente 39 anos num grupo. A Uhum. mesma coisa. Então, Pois é. Faustinho, então, esse é um ponto, né, que por isso que é, vem sempre a recomendação, né, da necessidade do estudo. E quando a gente fala da necessidade do estudo, então veja, para eu poder fazer determinados estudos de aplicação dos conceitos de engenharia e tudo na área médica e biológica, o que eu precisei fazer? Não adiantava eu chegar para o médico e falar, o que você quer que eu faça? Aí o médico vai falar, faz isso, isso e isso. Bom, se eu não conhecer como funciona o corpo humano, o músculo, o sistema neural, o sistema nervoso, se eu não estudar esse assunto e como que isso daí responde a estímulos elétricos, a estímulos sonoros, a estímulos de qualquer tipo de estímulo visual, né, ou luz, por exemplo, eu não vou conseguir fazer aquilo que ele deseja. Então, quando nós estamos trabalhando com a mediunidade, eu preciso entender, né, como que é o mecanismo da mediunidade. Eu preciso entender que há uma troca fluídica e que o médium
é o meio com que o espírito tem para se comunicar conosco. Eu preciso conhecer como que esse fenômeno ocorre. Eu E preciso, cada médium. eu preciso entender todas as nuances disso daí. E leva tempo, né? Leva tempo. Mas se a gente não fizer este exercício, né, a nossa chance de criar, né, infelizmente, sofrimentos e tudo, é grande. É grande. Deixa eu ouvir o Renato, depois a gente volta. Fala, Renato. Eduardo, o Faustinho falou, tudo isso daí é muito, é isso mesmo. Às vezes a palavra estudo, eu acho que para médios que já estão há mais tempo na estrada, a gente deveria pensar em reciclagens. Porque quando você entra, como o Faustinho falou, na mesmice, você pode esquecer determinados conceitos, determinadas instruções que você teve lá quando você começou a estudar mediunidade, que você acaba não aplicando hoje. Então, acho que é importante, como a gente teve até na casa, aquele encontro de dialogadores, tem encontro de médiuns também, para que os próprios médiuns se reciclem, revejam conceitos, revejam técnicas, sei lá, enfim, como quiserem chamar, para que eles possam ser instrumentos melhores. Né? Então, acho que é muito importante, a gente não pode simplesmente, né, não, tem que estudar, ok, mas estudar o quê? Né? O cara leu 20 vezes o livro dos médios, mas só leu 20 vezes, talvez não tenha estudado. Né? Aí, sabe, ter essa, a casa oferecer também a oportunidade do médium se reciclar. O dirigente está muito atento a esse comportamento, porque é comum, isso acontece muitas vezes, os esclarecedores também auxiliarem os médios da melhor maneira possível, porque às vezes o espírito do médio está precisando colocar para fora alguma coisa, e todo esse conjunto é que vai fazer com que o trabalho transcorra dentro daquilo que se espera, né? É assim que eu penso, acho que reciclagem é fundamental para todo mundo o tempo todo. Que nem você falou da engenharia, você não conhecer, você não vai fazer. É, então, agora, quando você fala assim da mesmice, né, e o próprio Faustinho também falou, quando você está numa casa espiritual, nosso grupo, então, hoje fez 30 anos, né, ontem. Hoje, dia 6, tudo bem. Comemoramos ontem e dia 3 foi a reunião, sei lá, dos 30 anos. Se você pegar os médiuns de outros grupos, a gente vai entrando numa rotina, né? E a gente fala assim, eu não preciso estudar mais. Eu já sei como que funciona. Exatamente isso. Eu já sei como que Você funciona. acaba entrando no dia a dia assim, Não é? virando um trabalho mecânico, né? Pois é, mas é Eu isso. aprendi assim. Isso, eu aprendi assim, exatamente, né? Como se não houvesse outras formas de realizar aquele trabalho, né? Então, um dos pontos chaves que a gente precisa ter clareza é que sem o médium a comunicação não ocorre. É preciso ter um instrumento mediúnico. Falaram, acho que hoje para o Alexandre, né, que não vai dar certo esse negócio dele só querer o abraço forte, assim, né? Porque vai ter um aparelhinho que vai imitar isso daí, né? E que vai, de repente, aparecer, também não sei quem foi que me falou, é isso, que o Chico Xavier estava no livro. Não, estava falando sobre o programa Pinga Fogo. E aí, no programa Pinga Fogo, diz que o Chico Xavier
falou que os cientistas lá em 2057, marquem esta data, né? Em 2057 vai ter uma comunicação, né? A hora que os caras tiverem, ia ser por acaso, né? Que estavam lá fazendo determinada coisa e aí, pimba, você sintonizou, né? A rádio XYZ Espíritos aqui, meu caro, estamos nós aqui, certo? É verdade, sabe? Quando o pessoal fala da transcomunicação, quando com os espíritos, né, entre nós e os espíritos, por meio de equipamentos, e tem gente trabalhando nessa direção mesmo, né? O que foi mais interessante até agora para mim, por mais que eu entenda e adore que o Dr. Hernani Guimarães Andrade foi um cientista de marca maior brasileiro, né? Eu lembro quando nós estávamos estudando com ele lá essa questão da transcomunicação, e se não tivesse um determinado técnico que trabalhava, o cara era um cara que tinha muito dinheiro, estava investindo num trabalho para se comunicar com os mortos, né? E tinha lá um sujeito que fazia a instrumentação para ele, era um técnico em eletrônica muito, muito bom, e toda vez que aquele técnico estava presente, as comunicações apareciam. Se ele não tivesse presente, não dava certo. Então, eu só queria chamar a atenção, né, que tudo bem, de repente a gente pode até ter essa comunicação do plano material com o plano espiritual por meio de equipamentos. Continuo achando que isso vai demorar demais da conta. E, portanto, o homem ou a mulher vai participar da comunicação. Vai precisar ter uma combinação fluídica entre o espírito comunicante, porque são dois universos distintos, embora com frequências distintas, né, de comunicação, porque quando os espíritos falam para o Kardec que o espírito incorpóreo não é bem o termo, né? Como que é? Incorpóreo não é exato. Não. Imaterial, não. Incorpóreo é o mais exato. Ele é feito de matéria quintessenciada, ou seja, o espírito tem matéria, é o perispírito, né? E é o corpo espiritual, né? E é esse cara que se comunica, é esse fluido do espírito e do médium que se combinam para haver a comunicação, né? Bom, infelizmente... Na época das mesas girantes, se tirasse os médios, as mesas iam continuar girando? Não. O médium, ele é o instrumento, não tem jeito. Essa tentativa da transcomunicação instrumental, ela veio na direção justamente de você tirar o médium para não haver interferência. Não existe isso. É o que o Eduardo falou, só funcionava porque o cara estava lá. Por que o cara estava lá, né? Mas aí é que está, talvez a tendência seria uma interferência, que ela sempre vai existir, mas quanto mais preparado tiver o médium, mais, como é o termo, mais dócil, entre aspas, ele vai ser a comunicação. Então elas vão se tornando cada vez mais confiáveis. Você não precisa botar uma máquina para fazer isso. O médium não é uma máquina também, né? A gente tem que pensar nesse lado, enfim. Né? É isso mesmo. Bom, gente,
são 8h56. A gente para por aqui hoje, tá bom? Porque eu acho que a gente tem mais coisa e o Calderaro é que vai começar a explicar. E aí seria melhor, né, que a gente pudesse usar esse aspecto e parar por aqui, tá bom? Porque a gente tem que ler e depois eu vou falar assim, gente, vamos voltar para trás, vamos. Então a gente para por aqui e faz a prece de encerramento. Alguém quer fazer mais algum comentário antes de encerrarmos? Deixar alguma dúvida para a próxima reunião? Então tá. Então eu vou encerrar com uma prece. Amado Mestre Jesus, nós estamos profundamente gratos pela oportunidade do estudo, de chamar nossa atenção para essa questão tão importante sobre a mediunidade e sobre a participação do médium na comunicação. Então, agradecemos a equipe espiritual do nosso cantinho, que nos visitou em nossos lares, cada um de nós, deixando sua vibração de amor, de paz e de carinho para com todos. Deixamos a nossa prece de encerramento entregue nas mãos da equipe espiritual, em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. É isso, gente. Falou, gente. Abraços e beijos. Até a semana. Boa noite.